E aí, galerinha, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a tese, esse elemento aí essencial para uma boa construção da redação, um bom planejamento, tá? Em primeiro lugar, vamos para o conceito de tese, tá? A gente ouve muito falar, tese é a opinião do texto, a opinião que será defendida. Então, sim, é a opinião central do texto. Mas quando a gente está na discussão de vazio, quando está na conversa informal, pensar no que é uma opinião é muito fácil. Mas numa dissertação argumentativa, eu não vou dizer, eu acho isso bom, eu acho isso legal. Na minha opinião, eu penso que... Não, a gente não vai poder colocar dessa forma. Então, como é que eu vou pensar, na minha opinião, numa dissertação argumentativa? Então, vamos pensar assim, facilita bastante. A opinião central, predominantemente, é tudo que diz respeito ao problema. Então, o problema central sobre o qual você decide discutir faz parte da sua opinião, ele é parte da sua tese. As causas que provocam esse problema também fazem parte da sua tese porque são uma opinião. As consequências que esse problema pode provocar também fazem parte da sua opinião. Quando você, dependendo do tema, consegue falar de vantagens e desvantagens, aspectos positivos e negativos, também isso faz parte da sua opinião, portanto faz parte da sua tese. E quando você apresenta alguns juízos de valor, um exemplo muito fácil de entender é o do ano passado, o tema da democratização do acesso ao cinema. Eu poderia, em um dos meus desenvolvimentos, tentar primeiro provar que o cinema é relevante. Por que ele é relevante? Então isso é um juízo de valor. O cinema é relevante, o cinema é importante. Então seria um juízo de valor. Mas quase sempre a opinião diz respeito ao problema. Então todas as opiniões que você for discutir dentro do seu texto, resume isso, vai ser a sua tese, tá? Vai ser a opinião central que esse seu texto vai discutir, tá bom? Então, sabendo disso, que estratégia eu posso utilizar para construir a minha tese? Bem, isso aqui é uma estratégia mais simples, tá? Seguindo uma forma de planejamento que vai facilitar a sua vida. É claro que depois você pode tornar mais complexa essa elaboração mais adiante, porque o grau de complexidade da organização de ideias da sua redação também vai aumentar. E isso pode, não necessariamente, mas isso pode sim ajudar até a melhorar a nota. Mas a princípio vamos escolher uma estratégia simples que ainda assim pode ser eficiente. Depois que eu fiz a tempestade de ideias, depois que eu pensei o que eu tinha de pensar sobre o tema, depois, se foi o caso, a título de exercício, eu pesquisei, eu vi coisas sobre o tema, eu agora vou escolher o que vai estar no meu esquema, na minha tese. Então, primeiro eu vou pensar, dentro de tudo que eu vi que eu posso configurar como problema, que problema de fato eu quero desenvolver? Eu tenho mais propriedade para desenvolver, então você vai escolher um problema central em primeiro lugar. Então, se o tema é o trabalho infantil, você vai querer falar do trabalho infantil de maneira geral? Beleza, escolheu. Não, quero falar do trabalho infantil no meio urbano. Beleza, escolheu. Não, quero falar no meio rural. Tudo bem. Então, essa é a escolha que você vai fazer, tá bom? Em segundo lugar, você vai escolher uma ou duas causas que provocam esse problema, que fazem com que ele aconteça ou com que ele seja agravado, persista, permaneça, tá bom? Então, escolheu uma ou duas causas. Eu sei 5 causas, eu vou jogar tudinho, não vai explicar nenhuma. Você não vai ter espaço para aprofundar, comprovar, discutir. Então, desapega, OLX. Escolhe uma ou duas causas. Da mesma forma, se para o tema que você está discutindo você acha relevante falar de consequência, beleza, escolhe uma ou duas consequências, tá bom? Feito isso, escolhi o problema, escolhi a causa, escolhi a consequência. Já estou dando um exemplo de trabalho infantil, vamos ver esse exemplo. Digamos que o problema que eu vou escolher dentro do trabalho infantil é o trabalho infantil nos centros urbanos, né? Eu posso discutir inclusive a proximidade, né, com as autoridades estaduais, municipais e ainda assim acaba que não há nenhuma intervenção. Beleza. Então, o trabalho infantil no meio urbano. Causa, digamos que os pais podem explorar o trabalho do filho, podem fazer isso propositalmente? Pode. Pode haver questão financeira? Pode haver questão cultural? Pode. Vou escolher uma dessas. Por exemplo, eu vou falar da questão financeira, da questão da desigualdade social, necessidade. Tudo bem. Então, trabalho infantil no meio urbano, necessidade. Agora eu vou para a consequência. Eu vou falar que prejudica o prejuízo à formação escolar da criança. Eu vou tentar explicar e comprovar que isso vai prejudicar a formação escolar. Isso são os tópicos da minha tese. É interessante, vamos para cá, que eu elabore uma frase resumindo essas opiniões, que eu vou dizer que é a minha tese,
e elas fiquem na minha folha de planejamento, na minha folha de rascunho, porque isso vai me guiar ao longo da minha produção, vai nortear a minha escritura, tá? Então, essa tese é importante para que eu não me perca no meio do caminho, para que eu não acabe fugindo, nem trazendo nada diferente do que eu planejei e, com isso, fazendo um texto sem muito nexo, tá bom? Então, vamos fazer essa frase, ó. Eu falei do trabalho infantil no meio urbano, falei que a causa é a questão financeira e falei, consequência, a formação escolar. Então, bora lá. O trabalho infantil no meio urbano é provocado principalmente pela desigualdade social, pela pobreza, e pode prejudicar a formação escolar da criança ou do adolescente. Fechou. Essa frase que eu criei agora é uma tese. Essa tese pode estar toda na minha introdução? Pode, eu posso adaptar, posso pegar, mudar, botar outras palavras, posso usar a mesma frase. Claro que a introdução não é só a tese, ela vai prestar uma contextualização, vai prestar o tema, vai discutir algumas coisas, mas essa frase eu posso aproveitar para isso, mas a princípio não é esse o meu propósito. Essa frase, essa tese vai me guiar no meu planejamento, então eu vou colocar ali na minha folha de rascunho, na minha folha de planejamento, para que enquanto eu estiver esquematizando o que vai estar no D1, D2, conclusão, eu olhe para ela e diga, beleza, tá tudo certo, estou seguindo aqui o que eu planejei, tudo bem. Ah, não, tem coisa aqui que não estava na minha tese, então, opa, tira aí. Eu coloquei uma das causas questão cultural, mas na minha tese eu coloquei só financeira, então tira cultural. A não ser que você volte para a tese e transforme a sua tese, né? Altere, mas aí você vai ter que rever o texto todo, rever todo o planejamento para ver se está tudo seguindo essa nova tese, tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida, mande aí. Bons estudos e até a próxima.